Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui no nossa página, o Iaguara Underline DP. Nós íamos falar hoje sobre assédio sexual. Inclusive, eu acredito que vocês tenham visto, eu fiz 7 posts sobre o assunto. E eu ia falar com a nossa convidada sobre assédio sexual. Só que um assunto que está muito em alta, que tem muita gente em dúvida, é sobre a obrigatoriedade da vacina, a cobrança dos empregadores sobre os empregados de tomar a vacina. Então, eu acredito que é um assunto muito pertinente, que a gente precisa discutir sobre o assunto, e nada melhor do que a nossa convidada, a doutora Marina D'Ambrosio, que atua nas empresas e ela pesquisou muito sobre o assunto, ela faz parte de alguns grupos de estudo, então ela vai trazer muita informação relevante, tá? Eu gosto de começar as lives com um texto, mas antes de eu falar o textozinho que eu vou passar para vocês, a gente sabe, né, que já começaram as vacinações. Aqui em São Paulo começou na sexta e em âmbito nacional começou ontem às 17 horas. O estado de São Paulo, ele criou uma página para você fazer um pré-cadastro. Então, eu vou falar aqui qual é a página e depois eu vou colocar embaixo também o linkzinho. Quando eu postar esse vídeo, eu vou colocar esse linkzinho. É o www.vacinajá.sp.gov.br. Nesse site você vai fazer então o seu pré-cadastro, você vai conhecer os postos de imunização, saber mais sobre a vacinação no estado de São Paulo. Então acho que é muito interessante. E vamos agora conversar, vou passar para vocês o textozinho que eu gosto de começar as nossas lives. O que eu vou mencionar aqui é o que a ministra Carmen Lúcia, quando houve a votação no STF, no Supremo Tribunal Federal, sobre a obrigatoriedade das vacinas. Então, quando ela foi falar o voto dela, ela fez, como sempre, né? Aquela mulher é poderosíssima, meu Deus, muito inteligente. Ela fez uma colocação muito feliz. Ela disse no dia 17 de dezembro: a liberdade não é absoluta e não pode ser contra tudo e contra todos. Egoísmo não se compadece com a democracia. Entendo pela existência do direito à liberdade, mas o direito não pode ser soberanamente egoísta. Então, tem muitas pessoas dizendo que vão tomar vacina, outras dizendo que não vão tomar vacina. Você pensa no seu próximo, você não pensa, você está com medo. Eu acredito que medo a gente não precisa ter, porque a gente toma vacina aqui no Brasil desde sempre. Então agora a gente vai falar sobre, no âmbito jurídico trabalhista, com a doutora Marina D'Ambrosio. Como eu disse, ela é nossa convidada. Ela é advogada especialista e pós-graduada na área trabalhista. Ela também tem atuação nas áreas consultiva e contenciosa empresarial e também é assessora em perícias médicas judiciais. Então, tem uma bagagem maravilhosa e vai trazer muita informação para nós. Agora, deixa eu procurá-la aqui. Vamos ver se a Marina já entrou. Peraí. Marina. Deixa eu ver. Tem bastante gente já online. Rose. A Pamela. A Marina Cavalieri. O Fábio Pejon. Oi, Fábio. Hoje você falou também sobre esse assunto, né? Na rádio. Cadê a Marina? Marina. Cadê a Marina? Marina, manda. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Peraí.
Marina. Peraí que eu tô procurando a Marina. Oi, Yoko, a Tamires também, a minha amiga lá de São José. Acabou de entrar, oi. Érica, sem problema, eu vi que você solicitou aqui a Marina. Achei a Marina. Tô aguardando. Olá, Olá, Marina! tudo bem, Beth? Bem, e você? Tudo bem. Ai, que Saiu a nossa bom! live, hein? Saiu nossa live e Verdade. teremos já temos assuntos para outra, né? Ai, sem dúvida. Assunto é o que não falta, né? É verdade. Ô Marina, eu estou muito feliz com esse tema que você trouxe. Foi a Uhum. Marina que achou muito conveniente, muito propício mesmo a gente trazer esse assunto que está super em alta e a Tá. gente precisa debater bastante. Vai ter muito empresário aqui nos acompanhando, Uhum. empregados também, então assim, e pessoas também querendo aprender sobre o assunto, que eu acho que é muito pertinente, e o que diz. A gente sabe que está tudo tramitando, mas antes de tudo isso, Marina, o que eu gostaria? Eu gostaria que você se Uhum. apresentasse, gostaria que você contasse um pouco mais do seu histórico profissional, o que você tem para dizer para os nossos convidados. Bom, é uma honra para mim estar aqui, Beth. Eu, como toda advogada, acredito, adoro conversar e debater sobre os temas jurídicos. Eu sou advogada formada e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, eu também lido muito com o contencioso trabalhista, não só com a parte consultiva. Trabalhei durante mais de 15 anos em grandes escritórios aqui de Limeira, dois grandes escritórios, que foram minhas escolas, a minha base, que aprendi muito, devo muito a eles. Conheci muitos advogados nessa fase e atuava mais para o lado da empresa, né, de forma empresarial. Depois desses escritórios, decidi, né, começar a advogar e montar o meu próprio escritório. E assim eu, né, consigo tanto para o lado empresarial como para o lado do empregado. Então eu consigo assim trabalhar dos dois lados e também ter uma análise mais global das questões trabalhistas, né? Que era o meu sonho. E estou atuando nessa área, atuo também na área de perícias médicas trabalhistas, né? Junto com meu marido. Então, ele tem uma empresa especializada em que ele trabalha como assistente técnico médico e também auxilio nesses laudos médicos. Então, também é um trabalho que é conjunto e acaba sendo também relacionado ao direito do trabalho. Então, direito Casal do trabalho perfeito. direito do trabalho ficou bem inserido na minha vida profissional e é realmente o que eu gosto, o que eu me aprofundo e gosto do tema. Então, o meu dia a dia é basicamente relacionado ao direito do trabalho. Tenho parcerias com outros advogados com relação a direito civil, a direito comercial, previdenciário, mas a minha área é direito trabalhista. Ai, que legal. Nossa, que história legal, que trajetória. A gente tem mesmo, né? Eu acredito que é muito importante a gente trabalhar em empresas, trabalhar, no seu caso, em outros escritórios, para a gente ver a dinâmica, a gente conhecer o dia a dia. Quando a gente já começa sendo um empreendedor, sem ter passado antes pela rotina de uma empresa, pela rotina de um escritório, Sim. não é a mesma coisa. Vivenciar, você ver o outro lado da moeda é muito importante mesmo. E Conseguir aí ter está o uma casal visão global, perfeito, né, das você situações. é uma visão global, tem mesmo. E eu tenho certeza que também nos escritórios que você trabalhou, você não fazia só trabalhista, tinha os outros tipos Sim, de processos também, que também só agrega conhecimento, né? exatamente. Foram grandes escolas. Ah, é muito bom. Ô Marina, então, como a gente estava falando, né, a gente você estudou bastante sobre o assunto, você me passou vários documentos, Uhum, pessoas que estão abordando esse assunto, e afinal, uhum.
tem alguma decisão definitiva sobre esse assunto? Tem uma lei específica sobre a obrigatoriedade? Ou é compulsório? Tem que ir lá tomar Uhum. a vacina? Olha, Beth, eu sou uma grande defensora da vacina. Hum, Nós, a princípio, é bom deixar claro que existe esse posicionamento pessoal meu. Mas a questão, assim, ainda é polêmica, ela está se iniciando a discussão, né? Não existe uma decisão definitiva, existem posicionamentos de juristas, de advogados, todos os escritórios e todas as pessoas envolvidas com o direito do trabalho agora estão tentando se colocarem nas situações que vão surgir perante as empresas, os empregadores ou empregados, e tentar colocar um melhor posicionamento para isso. O STF, em dezembro de 2020, ele fixou uma tese, né, uma ação direta de constitucionalidade que teve, ele fixou uma tese de que a vacina poderá ser obrigatória, desde que exista alguns requisitos, entre eles uma lei federal, estadual, ele até coloca municipal, mas eu acredito que seja inconstitucional, seja uma questão só mesmo federal, estadual, uma lei determinando essa obrigatoriedade. Nós não temos essa lei ainda. Então, ela não é obrigatória. Ela pode vir a ser, mas ela não é ainda. E, além disso, ela não pode ser compulsória. Ela não é, ninguém pode ser forçado a ser vacinado. Então, você não pode pegar alguém e levar para ser vacinado, né? Você não pode determinar que uma pessoa tenha que ser vacinada. O que você pode fazer, e que o STF até coloca isso nos julgamentos que foram, né? O relator, acho que foi o ministro Ricardo Lewandowski, ele hum, coloca hum. que existe a possibilidade de você impor restrições para as pessoas que não forem vacinadas. Então, como nós podemos citar, por exemplo, né, para ficar uma coisa simples, por exemplo, nas creches hoje, as crianças elas não podem ser matriculadas nas creches se elas não apresentam uma caderneta de vacinação. Então, da mesma Sim. forma, você pode determinar, olha, você não poderá entrar em determinado espaço público ou participar de determinada atividade se você não for vacinado. Então, essas restrições a alguns direitos, elas podem ser impostas, mas o STF deixa bem claro que há necessidade de uma lei determinando a obrigatoriedade. E é isso que a gente aguarda. É, então, você mencionou sobre a matrícula nas creches, o pessoal também pode reparar que é o seguinte, quando você entra numa empresa, ou então você que trabalha no RH, quando tem o seu funcionário tem filhos, o que que você pede? Você pede a carteira de vacinação para quê? Senão o salário família não pode Exato. ser pago. É. Então, já tem não é uma certa obrigatoriedade, não sei nem se é esse termo, mas Mas um princípio de restrição. entendimento. Isso. Isso. Exato. Você não vai ter tal benefício se você não apresentar carteira de vacinação. Você não pode ingressar numa escola se você não apresentar. Já tem isso já na genética do brasileiro. Todo mundo sabe que tem que ir lá e tomar vacina. Então É. já é cultura no Brasil, não é verdade? Eu fiquei assustada de ver, não sei se procede, mas eu ouvi falar de uma pesquisa da Datafolha que aproximadamente 22% dos brasileiros pretendem não tomar a vacina. Então, quer dizer, essa discussão, ela está vindo, por quê? Porque realmente existem pessoas, por incrível que pareça, que são contrárias à vacina ou que acham, enfim, se sentem inseguras, né, com relação a essa vacina, ou às vezes por um entendimento político, enfim, a gente não consegue, às vezes, compreender, né, o que faz uma pessoa ser contrária a algo que vá só ajudá-la. Mas existe, né? E então a gente vai ter que saber lidar com essa situação, porque você vai estar convivendo com essas pessoas que estão se negando a serem vacinadas. Então achei um número até bem grande, né? 22% da população é um número grande de pessoas que Eu não querem também. ser vacinadas. Com certeza. Não, e assim, eu estive uma reunião, poucas pessoas, viu, gente? Não é aglomeração, não, eram Necessário. só seis pessoas. E surgiu esse assunto, né? Porque tinha começado a vacinação aqui no estado de São Paulo. Daí a gente falou: você vai vacinar? Você realmente foi assim.
2 pessoas falaram que não ia se vacinar e o motivo foi por ser da China. Só que as Sim, pessoas não sabem. Por quê? Porque a vacina chega lá no posto de saúde, você toma, você nem sabe de onde vem. Mas não é o princípio ativo, mas a base da maioria das nossas vacinas vem da China, mesmo antes de ser essa do coronavírus. tudo Então, nosso quase vem da pessoal, China, né? exato. Porque assim, Ou com da China ou relação da Índia. se nós pudéssemos escolher, talvez não escolheríamos essa, nós não estamos podendo escolher, né? E Não. é a vacina que nós temos, é uma vacina que, sem dúvida alguma, irá só nos ajudar, nos beneficiar, seja 50%, 60%, né? E então não existe um motivo viável ou justificável para essa não vacinação. Porém, vai existir ainda uma certa retração de algumas pessoas, algumas justificativas. É lógico que a gente precisava nesse momento de uma alta conscientização das pessoas, um plano de conscientização, e que não está tendo, nós não estamos tendo, né, em termos de plano federal, no sentido de orientar e conscientizar as pessoas da importância dessa vacinação. Então, existem dúvidas até, com relação a alguns juristas que eu estava estudando, se realmente vai haver uma lei obrigando a vacina. Né? Talvez a gente tenha uma lei estadual, no estado de São Paulo, né? Provavelmente, pelo posicionamento do governador, de que aqui será obrigatória. Mas não sei se no país todo será dessa forma. Eu ouvi É. falar, por exemplo, do governador, não sei se de Goiás, mas que ele não pretende tornar obrigatória a vacina. Então, quer dizer, nós teremos essas distorções ainda, ainda que vão render bastante debate. Como eu falei, não existe nada definido, mas existe sim um princípio, né, de posicionamento do STF, passando a responsabilidade para os estados, para o governo federal, para que seja determinada essa obrigatoriedade. Não é, né, não é compulsório, ninguém pode ser não pode ser Não forçado a pode ser tomar, mas arrastado ela para o pode ser posto. obrigatória. É. Existe a questão do plano, né, de vacinação que já foi colocado, né, de qual vai ser o plano que vai As ser etapas. seguido. Exatamente. E após essa obrigatoriedade, essa lei fundamentando essa obrigação, daí sim as empresas podem sim obrigar, vamos supor assim, você não vai levar o funcionário forçado a ser vacinado, mas você pode determinar e incluir nas regras da sua empresa. Nós aqui pode ser adentrado as pessoas que estão vacinadas. A pessoa que não está vacinada não pode fazer parte, não pode, vamos supor assim, adentrar determinado local. Com isso, você restringe, a pessoa tem que fazer uma escolha, né? Existem também posicionamentos com relação à aplicação de justa causa. Eu achei, particularmente, eu acho o seguinte, a Constituição, ela dá a liberdade da pessoa ter o posicionamento pessoal dela com relação aos temas que ela entende ser, enfim, das naturezas íntimas dela. Porém, o que foi colocado até pela ministra, né, que nós citamos, e até pelos votos, é que o seu direito pessoal ou particular, ele não pode ser preponderante ao direito coletivo. O direito coletivo é Exatamente. superior a isso, né? O Exatamente. o que eu achei prudente, que até foi aquela professora que nós verificamos o vídeo dela, no sentido de que, num primeiro momento, você aplicar diretamente a pena de justa causa, que é a pena máxima que você aplica a um empregado, pode parecer pesado demais. Você dando a oportunidade dele pensar a respeito, ou dele se posicionar, ou dele apresentar uma justificativa viável para essa recusa, né? Você aplica uma suspensão, falaram em advertência, falaram em suspensão, para que ele apresente, olha, eu não quero ser vacinado porque eu tenho uma justificativa, às vezes médica mesmo, para não ser vacinado. Então Sim. você deu a oportunidade para ele. Ele não quis, então sim, numa segunda tentativa, você aplicaria a pena máxima que seria de justa causa. Exatamente. Agora, peraí, deixa eu só fazer deixa eu ler um comentário aqui. A Tamires Andreazzi, ela comentou o seguinte: Uhum. a falta de conhecimento das pessoas e a ausência de incentivo da liderança do país causa imensa insegurança.
Não, Sim, realmente, tá, infelizmente se virou um jogo político. A sim, gente sem tem que dúvida. esquecer nesse momento de jogo político e pensar que todos somos humanos. E tem que Uhum. pensar também, Marina, que você falando isso sobre a justa causa, que é o máximo. Antes disso, se a gente chegar nessa justa causa, a gente tem que conscientizar os nossos colaboradores de uma coisa também. A empresa, nesse alvoroço todo, nessa pandemia, eles tiveram que se adequar Sim, a essa nova realidade. A sim. empresa, nos meus clientes, a gente forneceu luva, a gente forneceu álcool, forneceu máscara. Para quem utilizava o ônibus, transporte público, a gente tem um kit de transporte público. Olha só. Nós fizemos treinamentos, colocamos informativos por todo lugar, Sim. limpeza mais assídua da sua base de trabalho. A empresa fez isso. E por A que empresa fez a não? parte dela, né? E Ela, por que não o empregado fazer a visão. parte dele? Não, É, ele não vai estar pensando só nele, ele vai estar pensando na família dele e no colega que está é, trabalhando, entendeu? no Eu acho que coletivo, não é nada né? mais justo. Sem dúvida nenhuma. E assim, a empresa, é como você falou, elas foram obrigadas a se adaptarem. Houve um custo, houve um trabalho, houve toda uma conscientização E tudo por parte assim, né? rápido e por parte dos empregadores no sentido do quê? De garantir o que a Constituição Federal determina, que é as empresas são obrigadas a fornecerem um ambiente de trabalho seguro aos seus empregados. Isso está na Constituição e faz parte da lei máxima e que as empresas devem cumprir. Então, elas correram Exatamente. atrás. Elas É. forneceram os EPIs, elas adaptaram, colocaram lugares que as pessoas podiam ficar, onde não podiam, espaçamentos, colocaram metade dos trabalhos dos trabalhadores, às vezes, em trabalho Em remoto, metade home. em home office. Então, quer dizer, houve toda uma adaptação. Agora, a gente precisa dessa resposta dos empregados ou resposta das pessoas com relação a isso. Eu acredito que vai haver ainda, mesmo independente de uma lei federal, vai haver uma forte campanha no sentido de que a vacina poderá ser obrigatória e que as empresas poderão, em nome de garantir a saúde e a segurança da coletividade, determinar realmente a obrigatoriedade para aquele determinado local ou para aquela dependência dela com relação à vacinação. Eu acho que vai existir uma grande campanha, um grande posicionamento dos juristas, do STF, mesmo que o presidente não se coloque nessa situação ou nessa obrigatoriedade, né? Vamos aguardar. Assim, também tem outra coisa que eu estava pensando na hora que a gente começou a live. Pessoal, são fases, assim, não vai poder, pelo menos até o presente momento, os laboratórios particulares não vão poder vender, né, Marina? Continua Uhum, desse jeito, né? Então a gente vai sim, ter que seguir as é, fases que os nossos governos vão implantar para nós. Então vai ser primeiro o pessoal que cuida diretamente da da saúde, saúde, os mais acho que velhos, índios, os mais velhos. os Então vai ter indígenas. vão ter várias fases. Então você fala assim, nossa, meu Deus do céu, amanhã eu vou ser mandado embora por justa causa? Não, Não, ainda gente, estamos calma. infelizmente ainda estamos longe disso, porque para a É, vacina ser algo obrigatório, ela tem que estar disponível, né? Então existe uma necessidade dela estar disponível em rede municipal, de forma gratuita a todas as pessoas, de forma que não há como você obrigar a pessoa a ser vacinada e ela não ter a vacina, né? Então, exatamente. ela precisa estar à disposição da É população, então ilógico. torne ela obrigatória. E então, até nós chegarmos nessa fase, realmente irá levar um bom tempo. E nesse tempo, certamente virão as teses que eles vão fixar com relação a isso. E o posicionamento, a gente vai começar a ver o posicionamento dos juízes, do próprio STF, embora ele já tenha se antecipado, né? Mas ainda não há nada definido. E na ausência de uma lei, como será que será o posicionamento, né? Então, existem todas essas questões que ainda vão surgir e a gente tenta fazer com que a empresa também ela se proteja, porque ela é obrigada a garantir, né? Como eu falei, esse local de
seguro, um local de trabalho seguro, então ela tem que ter todas as possibilidades de fazer com que isso seja cumprido, né? E a vacinação é uma Exatamente, delas. exatamente. Então, é por isso que é muito importante nessa hora, o empresário, vocês podem verificar, vai ter um tempo razoável para você se preparar. Por Uhum. isso que temos a Marina e a consultoria da Lessa Consultoria para Sim, implantar regulamentos internos, dar treinamento para o pessoal, a conscientização de todo mundo é muito importante. Não adianta sim. impor, não é verdade, Marina? A gente É. não pode impor, a gente tem que fazer com que a pessoa entenda o porquê, O porquê é entendeu? tão Então, importante, né? Esse plano de conscientização, na verdade, é o que, no momento, as empresas podem fazer. Então, exato, né? E o que o governo também deveria estar fazendo é demonstrar para a população, demonstrar para os seus empregados o porquê essa vacina é tão importante, o porquê dessa vacinação, quais são os critérios adotados, quais são os motivos, as razões, e demonstrar a segurança que ele pode ter nessa vacina e nessa prevenção, o quanto ele está beneficiando a si mesmo, os familiares, o colega ao lado, as pessoas que ele convive. Essa vacina, é o que a gente ouve falar e o que eu achei muito interessante, ele é um ato solidário, né? é, Você não toma vacina apenas para você, você toma vacina também para as pessoas que você convive. Então, demonstrando e conscientizando todos nesse sentido, você faz com que as pessoas, você não tem que forçar essa situação, ela naturalmente vai ocorrer, então, o que é muito melhor, né? Então, exatamente. eu acho que o que o empresário pode fazer nesse momento é esse plano de conscientização, palestras nesse sentido, imposição, colocação no PCMSO com relação à apresentação da carteira de vacinação. Então, Ótimo, nossa, essa ideia eu não tinha tido, muito boa, exatamente. verdade. Então, Agora que vai os começar critérios, começar a né? renovar os PCMSO, já começa a colocar já. Vamos renovar. Temos que renovar as documentações e acredito que será. Podem existir agora as palestras de conscientização. Você coloca como você os comprovantes de quem participou dessas palestras, queira ou não, é como se fosse uma conscientização de entrega de EPI, né? Sim, Então, amanhã, porque o que eu falo, eu atuo muito no contencioso. Amanhã, num processo trabalhista, todos esses documentos serão juntados. Então é o que eu falo, documento nunca é demais. ai, Marina, você Entrega, é das minhas. não é? Ninguém Eu nunca foi sempre falo julgado, isso. ninguém nunca foi mal julgado por excesso de documento. Olha, tem muito documento Exatamente, aqui, você perdeu a ação. Nunca vi isso acontecer. exatamente. Então, entregou máscara, entregou luva, entregou álcool em gel, documente, né? Além de você ser obrigado a fiscalizar o uso e dar treinamentos a respeito, documente. Entregou, obrigou ou deu um treinamento com relação à vacina, faça documentação. Você nunca vai perder com isso. Você está sendo assim, você está sendo tomando todas as atitudes necessárias, se resguardando amanhã numa eventual trabalhista que vai alegar, olha, eu peguei Covid lá porque teve um surto. Não, mas espera aí, eu dei um treinamento demonstrando a importância da vacinação. Eu te forneci álcool, te forneci máscara, forneci o treinamento como utilizar. Então, tudo isso é prova, né? Exatamente, Então, a gente tem que pensar exatamente. amanhã num futuro processo, né? Por isso que o advogado preventivo, hoje em dia a gente ouve muito falar de compliance, das novas normas e das novas políticas, mas às vezes nem o básico é feito, que é o quê? O Não, advogado preventivo ou o direito preventivo, que é você é, pegar uma empresa e verificar o que nós temos que fazer para deixar ela redonda, para deixar ela certinha, para que amanhã eu não posso impedir ou te garantir que você não vai ter um processo, mas eu não. posso deixar com que você tenha provas suficientes para mostrar a sua boa vontade, a sua boa atitude durante o contrato de trabalho. Então, isso eu acho que é um papel importante do advogado. É muito importante mesmo. E da profissional que está lá na frente, que é a profissional de RH e de departamento pessoal, meninas e Fundamental. meninos, é Uhum. fundamental. E assim, trabalhando juntamente com o técnico de segurança, o engenheiro de segurança,
E tem uma coisa que é muito importante que eu falo para todos os meus clientes, Marina, que se você viu você já deu treinamento, forneceu o Uhum. EPI, e se ele não está utilizando, você tem que dar uma advertência, Sim, dá verbal, depois dá por escrito e vai guardando, porque é isso que a Marina falou. Você tem que pensar sempre lá na frente, lá na frente. no possível passivo trabalhista, e você tem que. Documento nunca é demais. E ali você está dizendo que, olha, eu dei treinamento, eu dei o EPI e estou cobrando. É a mesma coisa Eu com fiz a vacina. tudo A que era gente vai possível. fazer uma analogia para a vacina. Então, usa Uhum. tudo isso analogamente para a vacina. Então, olha, Sim. você vai dar a conscientização para ele, que é o treinamento. Você vai dar todos os EPIs para ele para não pegar o Covid. Uhum. Luva, álcool gel, máscara, aquela negócio de plástico grande. Sim. E daí você vai pedir o quê? A vacina. Uhum. No momento certo, porque agora, como a gente já mencionou, é Não só há. os Não vai. idosos, agora não tem para todo Uhum. mundo. Mas tem o tempo hábil para você criar Fazer todas todo essas. essa preparação. O profissional do RH, quando ele tem essa visão, assim, praticamente ele faz quase que o papel do advogado dentro da empresa, porque ele se antecipa, né? É isso que você está falando, se as pessoas tivessem essa visão, nós teríamos com certeza menos processos, porque ele se antecipa à ocorrência, né, dessas questões. A questão da advertência é algo assim que é até engraçado você falar, porque a semana passada mesmo eu fui num cliente e era exatamente isso. No dia da visita, acabei vendo uma pessoa não utilizando o EPI auricular. E daí começa aquele monte de desculpas, não, porque caiu, ele esqueceu, não Ah, sei o que é. Eu falei, gente, a próxima vez tem que ser dada uma advertência, às porque vezes a pessoa fica com preguiça. lógico. Então, infelizmente, você pode falar uma vez, duas vezes, mas as advertências por escrito, elas são necessárias. E amanhã elas São. são provas. Elas são provas que demonstram que você fez com que você cumpriu toda a lei necessária e fez tudo que era dentro do possível para que aquilo não ocorresse ou para que tal determinada situação fosse resolvida, né? Se aquilo fugiu do seu controle, né? Foi algo fora vamos supor, das suas atitudes. Então, aquilo, querendo ou não, a visão do juiz, ela modifica, né? Analisando toda essa Exato. documentação. Então, a gente tem que ter essa noção com relação à vacina também. A conscientização vai ser importante. Eu acredito que medidas nesse sentido, principalmente com as empresas que têm uma quantidade maior de funcionários, elas são muito importantes e São. são fundamentais e vão contar lá na frente, com certeza, com relação à obrigatoriedade, a você, às vezes, um funcionário que pedir para ou que quiser fazer uma demissão ou pedir demissão com relação à vacina, soube que todas as informações foram repassadas, né? Nada foi exigido assim de forma compulsória, né? Como eles colocam no tribunal. Sim, sim. Ô Marina, olha, tem a Kênia Santos, ela mandou uma carinha cheia de coraçãozinho, escrito: Oi meninas, boa noite. Ah, e ela Oi, falou pra mim que ela te conhece, eu não oi, Kênia. sabia. Conhece, a gente conversa bastante sobre essas discussões trabalhistas, sobre esses posicionamentos. A Kênia também gosta, né, das lives e de É, estar estudando sempre sobre o assunto. Então, a gente gosta bastante de falar a respeito dessas questões que tem vários posicionamentos e que a gente conversa sobre isso. ô Marina, e você acredita que eu conheci a Kênia através de uma live? E a gente se tornou amiga, e agora a gente tem um grupo que é lá no Elas no Nações, e nós fazemos lives a cada 15 dias lá. Ah, que está Eu fazendo conheci muito na sucesso. live. Eu vou assistir pelo Facebook, tá fazendo muito sucesso e é muito gostoso ver as mulheres unidas assim e colocando os temas e debatendo. A gente gosta de conversar e acho que sempre agrega, né, com relação a temas variados, né? Então Sim, é com muito certeza. A gente importante precisa isso. achar um tema para levar você lá também. Vou sim, com o maior prazer. Ai, que legal. Deixa eu ver quem mais. Nossa, tem tanto. A Joelma mandou um oizinho. Joelma também é advogada, que atua na área Sim. imobiliária, né? Mas também a gente sempre conversa a respeito
dessas questões. Todo advogado gosta de debater, de colocar os posicionamentos, porque é muito gostosa. Essa troca, ela só soma, né? Eu digo que não tem como uma advogada não gostar de conversar e de trocar ideias e posicionamentos, né? É nossa função mesmo, porque você vai ter que argumentar em algum momento, né? Seja com seu cliente, seja com o juiz, seja com outra parte. Então, faz parte do nosso trabalho isso. Então, é muito gostoso quando a gente vê outros profissionais e que nos apoiam, né? E essa troca positiva entre a gente. É muito É, bom. é. Não, e assim, o que eu tenho para falar também, Marina, é assim, eu comecei nessa área de RH e a primeira advogada que eu trabalhei assim, que era uma parceira, que ela era advogada da empresa onde eu era gerente de RH, não sei se você conhece a doutora Patrícia Massita. Conheço Ah, eu sim. A adoro. Patrícia é Então, uma casa. ela sempre tirava todas as dúvidas, todas as dúvidas. Daí, ao longo da minha vida profissional, foi entrando outras profissionais maravilhosas que é do direito do trabalho. Agora, a última questão da minha vida é você. Agora, é Ah, você que que também. bom. Olha, tem a Patrícia, tem a Leila, que é lá de Americana, a Kênia me ajuda bastante também, a Heloísa, que é de Campinas, e agora a Marina D'Ambrosio. Então, é assim, vocês ajudam tanto as meninas do RH, vocês me ajudam muito, porque eu falo sempre para os meus clientes, eu não sou formada em direito, eu amo direito do trabalho, eu Uhum. amo. Tudo que cai na minha mão eu leio sobre, é, mas assim, eu não faço nada na dúvida, estou sempre consultando vocês, as minhas amigas do direito. Ai, que bom. E o direito do trabalho é um direito muito, o que eu digo assim, de teses, né? Não existe aquela coisa 2 mais 2 igual a 4, nem sempre é Não, assim. é muito Porque a gente subjetivo, muito muito subjetivo. subjetivo. Então, cada situação vai ser analisada de uma forma individual. Por mais que a gente tente, lógico, né, demonstrar que existe um posicionamento fixo com relação a determinado tema, a gente vê hoje em dia temas que eram definidos, né, que não existia nem um questionamento sobre o assunto mudando. Então, a gente está vendo Exatamente. hoje em dia jurisprudências determinando e vai e volta de decisões. Então, ele é muito dinâmico e subjetivo. Por isso que eu acho que eu gostei tanto, né, também, me apaixonei por direito do trabalho, porque existe toda essa. Tanto que a gente fala, costuma falar muito que o processo meio que se define na audiência de instrução. Porque realmente, por mais teses, os dois lados têm. Né? Se baseia na Constituição, se baseia na CLT, se baseia na jurisprudência, não sei da onde, você pega jurisprudência de N lugares. Agora, durante a instrução processual, aquelas provas elas vão se fechando e você vai verificando o mesmo posicionamento com relação àquele processo, aquele empregado. Então, isso mostra o direito do trabalho, as vertentes que ele tem, né? E como muitas vezes você acha que vai por um caminho e acaba terminando em outro. Então, por isso que eu digo que Exatamente. né, a documentação é importantíssima. Essa questão que você fala, assino embaixo, e é o que eu falo para todos os clientes. Ó, a Joelma também escreveu aqui para nós a importância da advocacia preventiva, bateu palminhas, Fundamental. fundamental. A Kênia escreveu para nós: profissionais de segurança do trabalho, RH, DP, contabilidade, advogado falando a mesma língua é sucesso garantido, e é É mesmo. sucesso mesmo. Tem que acontecer algo muito fora do comum para dar errado. É verdade. Nossa, é fundamental a gente trabalhar em conjunto, é É. fundamental. A Joelma escreveu A também. Yoko, Yoko também. A Yoko é uma grande advogada Aí, eu, que sempre trabalhou em sindicato, então a gente é uma profissional assim que eu admiro muito, né? Nós conversamos também rapidinho sobre o tema. Com certeza ela também tem o posicionamento dela com relação a essa questão da vacinação, a obrigatoriedade. Todo mundo vai aguardar um posicionamento definitivo, mas a gente acaba se baseando muito, né, no que diz a CLT, no que diz a Constituição Federal, numa eventual posição do governo, né, estadual. A gente ainda vai ter isso em São Paulo. E tudo isso vai demonstrando como nós devemos fazer. Né? Eu até havia conversado com a Yoko que eu achava, a princípio eu estava achando assim, a aplicação da justa causa algo um pouco pesado demais, né?
Só que assim, conforme eu fui verificando todas as questões referentes à situação em si, a obrigação da empresa em prover um ambiente seguro e garantir a segurança de todos. Ao mesmo tempo, ela podendo ser responsável por uma eventual doença ocupacional, porque o Covid pode ser Sim, considerado uma doença ocupacional. saiu no meio da pandemia, teve essa questão, né? Foi falado que é uma Exatamente. doença ocupacional. E realmente foi decidido de que ela, É, eventualmente, caso comprovado o nexo de exato. causalidade, ela É. pode ser considerada uma doença ocupacional. Então, quer dizer, a empresa pode ser responsável. Verificando que existe uma lei obrigando, que existe uma campanha de vacinação, existe a vacina lá está disponível, né, de forma gratuita e para todas as pessoas, de forma nacional. Então, daí sim, eu vejo que após você dando a possibilidade da pessoa justificar a recusa, né, ou por que ela não quer ser vacinada, após essa possibilidade que você dá para o empregado justificar isso, ele não justificando, a justa causa realmente pode e deve ser aplicada. Por indisciplina, É isso que eu ia perguntar. insubordinação. Qual o enquadramento que a gente O pode colocar justa causa? enquadramento é uma coisa ampla, pode ser por indisciplina, por insubordinação, por desídia, porque a partir do momento que você incorporou a vacinação como uma regra de saúde na sua empresa, é o mesmo que o empregado que não usa máscara, ou o empregado que não usa EPI. Então, seria a Sim, mesma situação, né? Então, seria um ato de indisciplina, um ato de insubordinação. Tem uma é. determinação e a pessoa não está cumprindo. Então, já vi profissionais do direito colocando essas três possibilidades para serem colocadas como forma de justa causa. É, e... Pode falar, pode falar. Não, então, acabei então, né, ampliando meu posicionamento e realmente considerando que vai haver A essa justa causa necessidade. não é tão pesada assim, né? Exatamente. Agora, assim, gente, pessoal do que trabalha no RH e no departamento pessoal, ou então os líderes, chegando a esse ponto que você vai ver que vai ter que aplicar uma justa causa, duas coisas muito importantes que você precisa saber. Primeiro, pedir para o seu jurídico, para o seu advogado, para a sua advogada, eles elaborarem essa demissão por justa causa, porque ela vai Uhum. colocar todos os pontos que foram abordados, por que chegou na justa causa, qual é o enquadramento. Então, é uma carta diferenciada, não é uma simples demissão, tá? Exatamente, não é um Google. Não, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não. É. Outra coisa muito importante, fazer um laudo sobre por que chegou até aquela justa causa. Então, Uhum. o líder fala assim, olha, ele vai ter que fazer um documento. Fala assim, ó, a gente Sim. aplicou treinamento, entregamos EPI, pedimos a justificativa médica, alguma outra justificativa, ele foi advertido, Foi tal, suspenso. chegou a um ponto que não dá mais, que ele estava começando a colocar em risco a vida do trabalhador ao lado. Uhum. Então, você tem que fazer esse laudo, porque caso ele entre com processo trabalhista, que a maioria das justas causas entram Acabam com uma acontecendo. tentativa de reversão, né? Exato. Então, pelo menos já é mais um documento a Uhum. anexar no processo. É. Tá correto isso, Marina? Corretíssimo, corretíssimo e perfeito. E é o que a gente sente muita falta, às vezes, num processo de justa causa, né? Porque existe, às vezes, uma falta de documentação e comprovação do que antecedeu a justa causa. Então, isso que você falou é importantíssimo. E o que a questão da justa causa ela implica é o que você também colocou, ponderou. A demissão por justa causa, ela geralmente gera um processo. Uhum. Então, a pessoa, ela tenta reverter aquela justa causa, de alguma maneira. Então, por isso que ela deve ser colocada como último caso, né? Então, você deu, às vezes, uma advertência, você deu uma suspensão, você possibilitou a pessoa de apresentar uma justificativa, ou até de ela pensar melhor a respeito daquela questão. E depois de todas as suas colocações, né, de todas as suas possibilidades que você deu, você aplicou a justa causa. Isso também eu acredito que será visto pelo juiz e bem visto.
né? Diferente de você impor uma justa causa, porque nós estamos falando aqui, né, como se fosse poucos funcionários, mas pensa numa empresa que tem 300 funcionários, que tem 500 funcionários e 50 não querem, né, ser vacinados. Então, você dando essas possibilidades antes, fazendo um plano de conscientização, fazendo todas essas atitudes, tendo esse breve relato que você disse, né, onde as pessoas relatam tudo que foi feito, isso tudo vai solidificando e criando as provas necessárias para aquela empresa possa amanhã se defender de fato, né? Então, quer dizer, ela vai ter, além dos argumentos legais, ela vai ter toda a documentação necessária. Isso é, assim, é a maravilha para um advogado, é o que a gente sonha pegar, né? Tudo bonitinho, tudo colocado da forma como deve ser. E daí cabe a outra parte demonstrar as razões e o porquê que né, de agir de forma diversa, o que fica bem mais difícil, né? Então, isso que você colocou para mim, assim, realmente é o sonho de todo advogado, né? No contencioso. É você O que pegar um depender RH, de mim. você vai pegar um RH que tem essa conscientização e que faça todo esse antes, né, da demissão por justa causa. Não precisa, pessoal, e não deixa para fazer isso no momento de uma possível ação judicial, porque você vai esquecer. Ah, sim. Então, pense como se fosse um acidente de trabalho. Quando tem um acidente de trabalho, você não tem que pedir para o técnico de segurança ou engenheiro de segurança fazer um laudo sobre aquele acidente de trabalho. É o mesmo preceito. Tem que também fazer um laudo sobre a demissão por justa causa. A Exatamente. Renata, acho que é Renata, Renata Batista Batista Mesquita. Mesquita também é advogada, é uma parceira minha, gosto muito da Renata, uma profissional também que admiro muito, trabalhou muitos anos em escritório e tem um vasto conhecimento de direito do trabalho. Então a gente troca também muitas informações e é uma parceira também. É muito gostoso ter essas parceiras na nossa profissão, que a gente pode fazer trocar ideias. Eu adoro isso, adoro. Isso assim, é maravilhoso. Não são com todas as pessoas, mas aquelas que dão a oportunidade, que a gente consegue ter essa troca, é muito benéfico. E eu acredito que sim, que as pessoas, elas se unindo, elas conseguem mais, né? É isso Sim, que eu sempre, na minha vida, pelo dividindo menos, conhecimento, você tem que dividir dividindo conhecimento. conhecimento. Você só tende a crescer, né? Eu acho que existe espaço para todo mundo e essas parcerias que a gente faz, ela é fundamental, foram muito importantes para mim e eu, assim, as pessoas que permanecem e que a gente sabe que a gente pode contar, sem dúvida nenhuma, fazem a diferença no nosso trabalho. Faz mesmo. E ela comentou que a fiscalização da empresa também é importante. Não, é fundamental. Fundamental. Porque tem muitas empresas que elas fornecem, tem empresas que até deixam assim, abrem uma sala, tem EPI caindo pelas prateleiras. Mas eles não fiscalizam, eles Não, não demonstram como tem que ser utilizado, cada um usa como quer. É aquela coisa, eles chegam até a falar, né? Não, EPI aqui não falta. Ele não está usando porque ele não quer. Mas é justamente isso que não pode acontecer, né? Ele não pode querer ou não querer. Ele tem que usar. não E é uma se não questão de usar, querer. e se não usar, tem que levar a advertência e tem que ser por escrito. Pode até uma primeira advertência ser verbal, Sim, mas depois tem que ser por escrito, porque isso vai ser a prova de que o EPI está lá, eu forneci e obriguei, fiscalizei o uso. Porque essa última questão da obrigação e fiscalização é o que mais pega no judiciário. Eu pego é. muito processo na área Ainda rural. mais você como perita, nossa, imagina. Na área rural é uma coisa assim, olha, mas tem EPI sobrando, caindo, é só ele colocar, é só ele usar, ele não quis usar. A gente vai morrer com isso. Porque a gente sabe que não basta isso. Você pode ter 300 mil EPIs, mas você precisa fiscalizar, né? É. Então, Gente, e um treino básico também, você não precisa nem pagar esse treino. Você mesmo pesquisa na internet como dar um treinamento sobre sim, utilização e conservação de EPI. é. Dê também esse treinamento para o seu pessoal, porque eles precisam saber como utilizar. Não adianta É, você dar um protetor auricular e falar assim, tó, coloca. Não, tem que puxar a orelhinha, colocar o uhum, plug, não pode ficar trocando de orelha, tem que ser, colocar um nós. É tudo coisinhas básicas que eu coisas adoro. básicas. E tem que ser documentado. Tudo Se documentado. todos os empregadores Assinado. tivessem ciência do quanto fica caro um processo de insalubridade, né?
relacionado à falta de entrega de EPIs. Periculosidade já fica uma coisa mais complicada, mas a É, insalubridade é algo que você pode, né, vamos supor, se antecipar e impedir com que a empresa seja condenada. Então, assim, é um processo que você fala assim, por que não viu antes, né? Porque é é, tão é, simples e que as empresas, às vezes, até empresas grandes deixam de fazer. É algo que fica, que a gente às vezes fala assim, mas por que é algo tão simples, né, que não é feito? E realmente, a gente vê grandes empresas perdendo processos por insalubridade em razão de coisas muito simples, documentação, algo que é só um treinamento ou uma pessoa também coordenando essas questões. Então, na prática, existe demais isso, essa falta de conscientização. é verdade. Então, Marina, vamos retomar. Vamos Vamos. fazer um resumo. Ó, a obrigatoriedade existe, mas não é compulsório. Quer dizer, foi se Sim, levantada a obrigatoriedade, ainda vai ser discutido em âmbito estadual, mas eu acho que ou municipal federal. não. É, e, mas não é compulsório. Outros passos. Esperar estar aberto para ter vacina para todo mundo. Enquanto isso, procurar o seu jurídico, procurar a sua consultoria de RH e aplicar treinamentos e conscientização, ok? Sim, ok. Perfeito. Daí, fazendo um documento por escrito, onde vai Uhum, colher assinatura, fornecer os EPIs, cobrar os EPIs. Depois uhum, disso, se não saiu a lei que não tem nada assim que seja obrigado. diretamente ligado a essa vacina. O Uhum. que a empresa pode tomar como analogia, Marina, para ela conseguir a cobrança desse funcionário? Se não existir nenhuma lei obrigando que a vacina seja obrigatória, uma lei federal ou estadual, eu entendo que a empresa ela pode daí tomar as atitudes necessárias para garantir o local de trabalho seguro. Então, é no Tá, sentido de que ela vai pedir para que aquele empregado que se recusa apresente uma justificativa, né? sim, Essa justificativa, geralmente, uma justificativa médica, né? Então, um exato, documento médico do porquê da recusa. Existem algumas certo. situações que não poderão tomar vacina. Eu ouvi falar a respeito de lactantes, gestantes, Pessoas com talvez alergia, se eu não me engano, também. alergias, pessoas em tratamento de câncer, algum tipo Uhum, de tratamento que às vezes possa ser afetado em razão da vacinação. Então, uhum, alguma justificativa médica, você dá um prazo, você pode suspender até o contrato de trabalho, dando esse prazo para que a pessoa apresente a justificativa. isso. Diante da não justificativa, da razão da recusa, você pode impor como condição para trabalhar em determinada local ou na sua empresa, de forma global, a vacinação. Então, você Isso. restringe a entrada de pessoas que não estão vacinadas, ou coloca, como havia colocado no PCMSO, a relação da Isso. obrigação da PCMSO, vacina. pessoal. É, Exatamente, a obrigação da vacina como uma das medidas de saúde da empresa. A isso. pessoa não atendendo essa medida, você dando as possibilidades para que ela apresente a justificativa, ela não apresentando. Daí, nesse contexto, eu acredito que poderá ser aplicada a justa causa, né? Isso. E daí, com isso, você estaria garantido de que essa justa causa não seria revertida, né? Exato. O ideal ainda será, né, a questão da lei estadual ou federal, mas eu acredito que a jurisprudência, o STF e os demais tribunais do país, talvez, mesmo na ausência dessa lei, farão com que uma jurisprudência, um posicionamento torne ela obrigatória no âmbito do trabalho, em razão da determinação federal, de Constituição Federal e da determinação mesmo da própria lei trabalhista de que o empregador é responsável por aquele Pelo ambiente. ambiente saudável. Exatamente. Então, as medidas restritivas ele pode colocar no ambiente de trabalho, né? Ele tem essa autonomia para isso, né? Então, Exato. existem diversas justificativas de lei federal, lei estadual, a CLT,
as leis de segurança do trabalho, as NRs, existem diversas justificativas para que o empregador possa implementar essa vacinação como obrigatória dentro do ambiente dele e daí sim garantir com que na falta dela seja aplicada uma justa causa. Então, pessoal, vocês viram, tem todo um trâmite a Tem. seguir até chegar no máximo de uma punição de um Uhum. colaborador, de um empregado dentro da sua empresa. Então, siga passo a passo que a doutora Marina trouxe para nós. Ela pesquisou bastante, ela participou de grupos de conversa sobre isso. Então, assim, foi bem estudado. Nós trouxemos para você um levantamento muito legal. Tem tempo hábil para fazer tudo isso, como a gente disse, estamos ainda na primeira etapa da vacinação. Segundo o Uhum. que a gente escuta nos noticiários, isso vai ainda até no próximo semestre ainda. Provavelmente. Então, assim, para estar disponível para quem chegar lá no posto e ser vacinado sem ter que seguir um cronograma, provavelmente vai ser até o final do ano. Então, É. Tem não é bastante, verdade? né? É, Tem bastante tem tempo para bastante todo mundo se tempo. adaptar e também Exato. para as pessoas às vezes irem se conscientizando sozinhas Isso. ou assim, né? Buscando informações, a empresa levando informações, então demonstrando para aquelas pessoas mais simples ou que tem medo. Às vezes tem gente que tem medo de Isso. injeção, né? Qualquer tipo de vacina, qualquer método de, né, de injeção. Então você vai Eu já tive que segurar a mão de colaborador para fazer demonstrando exame de sangue do segurança. periódico. Pois é. Então, quer dizer, existem tantas questões e o nosso país é tão grande. A gente tem que lembrar das áreas rurais, das pessoas mais simples. Então, a gente Sim, fala assim, nossa, mas eu não entendo como alguém pode não querer vacinação. Gente, existem diversas justificativas que para aquela pessoa, às vezes, ela é viável, né? Então, é, é o que eu digo, a imposição né, deve ser a última das questões que devem ser colocadas. Antes existe a conscientização, o plano de vacinação. Infelizmente, nós estamos sem um gestor federal que coloque isso de uma maneira mais globalizada no país, mas a gente tem a imprensa e todo mundo demonstrando, né, a necessidade dessa vacinação. Nós estamos vendo Amazonas, nossa, tantos lugares sofrendo tanto e demonstrando a dor, né, que essas pessoas estão é. passando. Então, acredito que tudo isso, e nesse longo tempo que a gente vai ter, porque a vacina ainda vai chegar aos poucos, então a gente vai ter esse tempo, acho que acredito que as pessoas vão se conscientizar. Vamos Isso, e torcer, né? assim, o que eu sempre falo, Marina, na maioria do que eu coloco é a empatia, é o que você falou. Tem pessoas simples que não entendem, que Não para você entendem. é tão óbvio, mas para aquela pessoa não. Então, seja É, empática, se coloque no lugar da outra, enxergue com o olho do outro, e se for o caso, desenha, entendeu? Para a pessoa entender. exatamente. Desenha, se for o Exatamente. caso. Então você tem que se colocar no lugar do outro, que é óbvio para você, para o outro pode não ser. Então É, a gente tem bastante tempo para conscientizar todo mundo. Se a vacina está aí para ser aplicada, é porque passou por muitos testes, passou pela Anvisa, e a Anvisa a gente uhum. não pode esquecer que é um órgão federal e que se não tivesse bom não ia passar. Não, com certeza. Não é? Então a gente tem que confiar. Uhum. Pior do que tá, não vai ficar, então a gente tem que confiar. É, E a gente está aqui para ajudar. A doutora Marina, ela tem a página no Instagram, ela tem o escritório dela. O que tiver de dúvida, mande direct para ela. Se você quiser passar algum tipo de contato, ou então aqui mesmo pelo direct, pela página do Instagram, pode passar. Marina, qual que é o arroba? é @marinadambrosio.adv. Aqui no Instagram, né, a pessoa pode me mandar mensagem, ela pode entrar em contato, tem meu telefone, tem o endereço do escritório, mas tem os directs, né, que sempre respondo de todas as pessoas que enviam. Eu gosto, eu falo assim, independente da pessoa ter um processo ou não, ou ser sua cliente ou não, eu gosto, tiro muitas dúvidas de muitas pessoas, né? É tão gostoso, né?
faz parte, não tem como, eu não consigo, né, ler uma dúvida e não responder, é impossível para É, mim. é, Então, é um canal que está aberto e a gente está se colocando, né, passando a informação, transmitindo informação, porque a gente gosta de fazer isso. É uma coisa que faz parte da nossa profissão, mas tem profissionais que não gostam, né, que não é, fariam isso, que esperam um processo ou uma contratação, né? Do contrário, o é, conhecimento é dele. é. Então, para nós não, para nós que estamos aqui, principalmente em rede social, é porque nós gostamos de fazer essa troca. Então, né, nós estamos à disposição. E você, Beth, está de parabéns, trazendo sempre Não. temas super atuais né, e colocando a mulher também, se posicionando no mercado. A mulher hoje tem um posicionamento muito importante e ela tem que realmente, nós temos que realmente lutar por ele, já que nós lutamos tanto tempo para conseguir, né? E A gente tem que então, se unir. nós temos que nos unir. E assim como os homens são unidos, né? Então a gente tem Sim. que se unir. E a gente, estou à disposição de vocês, quando quiser marcar outras lives, a gente marca para a gente conversar a respeito de vários temas. Assunto é o que não falta. Não, a gente vai fazer aquele do assédio sexual e você viu que agora eu vou ter uma sexóloga para falar também da Eu parte de vi. sexóloga e psicóloga. É ótimo, a gente complementa, né? A parte jurídica É, com a parte. daí eu faço uma parte com você, passo um dia com você o jurídico e depois eu faço com ela na parte psicológica para assédio sexual. Vai ser perfeito. Não, perfeito. A junção das duas questões que são importantíssimas, né? Porque elas estão, querendo ou não, você afeta todo um psicológico da É, pessoa, envolve infelizmente, toda uma pro resto questão da vida. emocional. Então é muito importante, é a união perfeita para esse tema, sem dúvida nenhuma. Marina, eu tenho muito a agradecer a você, muito obrigada mesmo que você trouxe esse tema para gente, que a gente mudou. Foi muito legal mesmo, adorei. Eu acredito que ajudou muita gente a ver a importância de todo o treinamento, de como chegar até chegar lá no final, o tempo que Uhum. ele vai ter. Agradeço imensamente que você estudou muito sobre o assunto. Ah, imagina, obrigada a você, Beth. Você foi um canal, né, uma possibilidade da gente passar esse tema conversando de uma forma tranquila, sem aquele juridiquês, Sim, é aquela uma delícia a conversa. aquela linguagem pesada do direito. Então é gostoso quando a gente conversa em live, porque é justamente assim, né? Você passa de uma forma como se você estivesse conversando com o seu cliente, conversando com as pessoas. Então isso é muito gostoso. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho mais uma vez. E a Você gente está à também. disposição para a gente continuar os bate-papos jurídicos com outros temas. E agradeço a todo mundo que participou, que mandou mensagem, Sim, essa muitas participação pessoas, gente. maravilhosa. É a Muitas. troca que a gente busca e que tanto nos enriquece e nos faz querer sempre buscar o melhor, né? E se Sim. aperfeiçoar cada vez mais. Muito obrigada, Marina. Uma ótima noite para você. Bom descanso e a gente vai se Obrigada, Beth. falando. Obrigada. Um Um beijo para você beijo. e para todos. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima.